Nessa semana, chegou aqui às minhas mãos esse livrinho aqui, chamado O Ar que Me Falta, de Luiz Schwartz. Para quem não sabe, o Luiz Schwartz é o fundador e o presidente, CEO da Companhia das Letras. A Companhia das Letras é uma das mais importantes editoras brasileiras. Mas esse livro aqui, do Luiz Schwartz, aliás, é o segundo, porque o primeiro dele, se eu não me engano, é um livro infantil chamado A Minha Vida de Goleiro, que por acaso eu li. Eu também gosto de literatura infantil. Mas esse livro aqui, O Ar que Me Falta, o Luiz Schwartz fala de um problema que é de todos e que é dele, a depressão. Pensata, com Marcelo Madureira. A depressão é uma doença de difícil diagnóstico. Além do que, como todas as doenças de fundo assim, nervoso, como se diz, elas são muito estigmatizadas, né? O cara que tem qualquer problema mental, né? O cara que tem qualquer problema comportamental, angústia, depressão, melancolia, mania, esquizofrenia, enfim, qualquer uma dessas psicoses, neuroses e tudo mais, sempre foi pela nossa sociedade, né, principalmente a sociedade industrial, muito estigmatizado, assim como são estigmatizados os tratamentos. Antigamente, o sujeito que era louco, ele era trancado numa cela. Alguém que tivesse um parente, um filho, que nascesse com algum problema mental, geralmente era colocado num quarto, separado, como se fosse um bicho também, só alimentavam e ele ficava lá urrando, berrando. Isso começou a acabar, talvez, com o médico francês, o Pinel, que começou a ideia de se tratar os loucos, né? E o tratamento dele não era muito legal, que era dar banho de água gelada, do choque térmico nos doidos e tal. Vai fundo, rapaziada! Mas o fato é que, à medida que a ciência avança, e como é importante, né, o desenvolvimento da ciência, cada vez mais as doenças nervosas, as doenças mentais, as doenças da alma, vão cada vez aparecendo mais alternativas, se não de cura, pelo menos assim, de uma melhora do estado geral do paciente. Porque nessas doenças todas, é muito grande o sofrimento do enfermo. O paciente, o doente, sofre muito, seja numa depressão, seja numa esquizofrenia, seja numa bipolaridade. Essas doenças são doenças que não têm nenhuma marca, nenhum sintoma, é uma coisa interna, vem do nada. E a pessoa sofre muito. Então, o que fazer, né? Porque, além disso, tem esse problema do estigma. Né? Porque, por exemplo, se você tem diabetes, né? Se você tem hipertensão, uma outra doença dessa crônica, você não é estigmatizado, ninguém te exclui, ninguém te chama de doido, de maluco, né? Evita contato, né? Não gosta muito de conversar. Mas com aqueles ditos assim, fora da linha, né? Fora da curva, geralmente esse estigma ele é muito grande. Assim como existe um estigma muito grande, né? Um preconceito muito grande contra a medicação. Porque chegou à conclusão que esses estados da alma, né? Que esses sentimentos todos, na verdade, eles têm um fundo físico-químico. E por isso mesmo, a ciência tem avançado muito na área dos fármacos, na área dos medicamentos, no sentido de melhorar ou até muitas vezes curar os sintomas, o sofrimento dessas pessoas. As pessoas mesmo têm vergonha de assumir que tomam uma medicação, né? Porque remédio tarja preta, né? Remédio que só vende com aquela receita azul que fica lá presa na farmácia. Irmão, é R$30. Ah, tudo bem. Tá aqui. Peraí. Essa nota de R$30 é falsa, rapaz. Ah, o que tem? Esse medicamento também é falsificado, rapaz. E você nem farmacêutico é. Tu é o Mussum, daquele cara do Cacete e Planeta. Ah, isso aqui nem é farmácia, rapaz. Olha aqui. É cenário. Tá tudo falso aqui, ó. Isso tudo quer dizer, pô, esse cara tá tomando remédio
pesado para a cabeça, né, que muda o comportamento. Então, não só o paciente se sente alvo de preconceito, né, estigmatizado, como eu estou usando essa palavra estigmatizado hoje, mas enfim, se sente, né, alijado, né, se sente menor por tomar esse tipo de remédio, como também os outros, né, que não tomam, fazem questão de sublinhar isso. Quando, na verdade, o medicamento, assim como as psicoterapias, são o que existe para que essas pessoas possam se tratar. E olha, eu vou dizer, é cada vez mais gente que precisa se tratar. Eu vou até um pouco mais longe. Eu diria que as doenças da alma, as doenças do sentimento, elas já acompanham o homem desde que a gente existe. Antigamente diria-se, né? Ah, o fulano morreu de amor, fulana morreu de amor, fulano morreu de tristeza. Era muito comum dizer isso, quando na verdade a pessoa morria era de depressão. A depressão talvez seja uma das doenças doenças psíquicas que mais atinge a humanidade. E o que é pior, existe muita resistência das pessoas reconhecerem que sofrem dessa doença e buscarem ajuda, buscarem tratamento. Por isso que muitas pessoas, coitadas, entram em desespero, acabam se suicidando, né? Acabam, enfim, fazendo atos absolutamente tresloucados em função do sofrimento que elas têm. Quando, na verdade, nada mais humano, né, de que a gente sentir pesar, sentir uma dor e procurar ajuda. Quando você quebra um braço, né, quando você abre um talho na cabeça, quando você está sentindo uma dor aqui, você procura ajuda médica. Por que quando você está sentindo uma dor da alma, você não busca ajuda? Ajuda médica e também daqueles que te cercam, daqueles que te amam. Porque no tratamento de qualquer doença, é muito importante para a cura, né, a participação dos amigos, dos parentes, daqueles que nos amam, para ajudar na nossa melhora, para dar força para que a gente fique melhor mais rápido. Essa é a questão, hoje, nos dias da pandemia, cada vez mais os médicos, né, psicólogos, psiquiatras, os médicos que tratam desse tipo de doença vêm sendo procurados. E é muito normal. Aliás, não tem nada mais humano do que você sofrer dessas coisas. É que eu digo, para mim, um comportamento, digamos assim, maluco, entre aspas, é o cara achar que os tempos que a gente está vivendo é tudo muito bom, é assim mesmo, está tudo normal, e ficar rindo pela rua. Hoje, o ser humano, ele tem sofrido por conta, né, do isolamento social, por conta da ameaça do Covid, todas essas coisas, a perda do emprego, como é que vai ser o meu futuro. As pessoas têm sofrido muito de angústia. E essa angústia, ela pode piorar. Essa angústia, se não tratada, né, essas fobias, né, esses medos, eles podem se transformar numa coisa mais séria, numa coisa mais grave. E esses sentimentos, é óbvio que eles provocam na gente um sofrimento. É natural você ter esse tipo de problema em momentos que a humanidade atravessa, como guerras, pandemias, né? Situações, enfim, extremas, né? Terremotos. Tudo isso, a sociedade, ela sofre com isso. E a sociedade nada mais é do que um conjunto de indivíduos. Cada indivíduo tem o seu tipo de enfrentar isso e o seu tipo de comportamento. E é evidente que existe o luto, é evidente que existe o medo. Eu costumo dizer assim, se todos os dias fossem bons, como é que a gente ia saber que o dia era bom? Os dias são bons, outros são mais ou menos, outros são ruins, mas aí no dia seguinte as coisas melhoram e assim vai o nosso comportamento. O problema é que, ou quando você acha que todos os dias são bons, ou quando todos os dias são ruins por igual. Aí alguma coisa está errada. Muito embora, nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia, né, de ficar em casa, de não poder encontrar fisicamente com as pessoas que a gente gosta, é natural que a gente sinta mais esses incômodos, essas questões de espírito, que eu posso dizer assim, emocionais. Tem dias que a gente fica
mais melancólico, tem dias que a gente fica mais eufórico, tem dias que a gente fica, enfim, qual é a saída? O problema é você tentar identificar até que ponto você consegue administrar isso. Até que ponto você consegue achar que, não, eu entendo o que está se passando, o momento é complicado mesmo, eu sei que hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar melhor. Mas tem momentos ou tem pessoas que perdem o controle dessa situação, que começam realmente a entrar num círculo vicioso de sofrimento, que a melhor saída é você procurar auxílio médico, é procurar um profissional da área, né, da psicologia, da psiquiatria, se possível os dois associados, porque um entra com a medicação, o outro entra com a palavra. E dessa forma você poder, mais rapidamente, poder reorganizar suas ideias e seus sentimentos. Muito embora, em casos mais graves, essas questões, né, como a bipolaridade, algumas psicoses, algumas doenças de fundo, como é que eu vou dizer? Não são de fundo nervoso, são de fundo psíquico, sei lá qual é o termo correto. Elas podem ter outras razões, até mesmo genéticas. A ciência ainda está tateando nesse negócio. Então, esse livro aqui do Louis Schwartz, eu recebi ele no sábado, e no sábado eu comecei a ler e só levantei dessa cadeira que eu estou aqui na hora que eu acabei de ler o livro. Porque é um livro de muita coragem. Porque o Louis Schwartz, que é um homem extremamente bem-sucedido, ele foi o editor, já com 22 anos, era editor da Companhia Brasiliense, uma das grandes editoras brasileiras, revolucionou o mercado. Depois criou a editora Companhia das Letras, que mais tarde se associou com a Penguin Books inglesa. Então o Louis Schwartz, que esse camarada aqui, que tem mais ou menos a minha idade, ele é um cara extremamente bem-sucedido. No entanto, ele sofre de depressão. E a depressão dele é de fundo mais estrutural mesmo. Tanto que antes mesmo, muito antes da pandemia, ele teve graves crises de depressão. E aí ele narra essa verdadeira, como é que eu vou dizer, guerra, ou batalha, ou epopeia, na luta dele contra a sua própria doença, a sua própria depressão. Ele começa, inclusive, contando o seu histórico. O pai dele, né, por muito pouco, não foi assassinado pelos nazistas no campo de concentração de Bergen-Belsen. A mãe dele, né, também teve muito sofrimento, a mãe dele também é de origem judaica. Enfim, a história dos pais dele, a história das famílias dele, de certa forma, podem ter contribuído para a construção dessa doença dele. Não se sabe, não se pode acusar também, porque isso seria até uma certa covardia. O fato é que o Louis Schwartz, ele expõe com muita coragem como ele enfrentou a depressão. E eu acho que dessa maneira, a leitura desse livro ajuda muita gente. Inclusive tem uma coisa também de grande coragem, que ele admite que ele é bipolar, né? A bipolaridade é, como se chamava antigamente, o PMD, que era o psicótico maníaco depressivo, ou psicose maníaco depressiva. Ou seja, são estados da mente, estados do espírito, que variam entre a depressão, a melancolia e também a euforia. Então o sujeito fica balançando entre um e outro, e as pessoas nunca sabem direito em qual lugar que ele está, nem mesmo a mesma pessoa. Eu suspeito que eu, de certa forma, sofro também dessa bipolaridade, talvez num grau não tão sério quanto o do Louis Schwartz ou outras pessoas, mas eu reparo no meu comportamento, nessa oscilação, né? Tem dias que eu estou muito alegre, tem dias que eu estou muito melancólico, porque também você tem que saber distinguir a depressão da melancolia. Na depressão, a pessoa não consegue nem sair debaixo da cama para trabalhar, né? Na melancolia você sai, mas com uma certa dificuldade. Ou seja, você enfrenta o dia, você... Eu julgo, no meu caso, que assim, para vocês verem, eu faço psicanálise
há mais de 40 anos, aos 45 anos. Eu faço psicanálise desde que eu comecei a ter sintomas de angústia, sintomas que hoje chamam de síndrome do pânico, né? O brasileiro anda se assustando com qualquer coisinha. Na verdade, ele sofre da famosa síndrome do pânico, uma doença de fundo nervoso. 35% a mês de inflação. 35% de inflação. 35% a mês de inflação. Você assustou? Aquela sensação que você vai morrer, aquela coisa. Eu comecei a sentir, meus pais se preocuparam e eu tive a sorte de ter sempre um acompanhamento, digamos assim, adequado ao longo desses anos todos, mas mesmo assim, isso não me livrou em vários momentos da vida de me meter em grandes enrascadas por conta desse meu comportamento errático, né? Dessa minha, vamos dizer assim, suposta, essa suposta desbalanceamento, né? Essa bipolaridade. Muitas pessoas são bipolares, né? O próprio Ulisses Guimarães, que foi um dos grandes estadistas brasileiros, era bipolar em alto grau e se tratava, né? Eu tenho pessoas do meu círculo que têm diagnóstico de bipolaridade, se tratam. A bipolaridade é bem mais comum do que a gente imaginava. A própria depressão é bem mais comum do que se imaginava. Então, esse livro, ele talvez vá ajudar as pessoas hoje que estão sofrendo com essa angústia, com esse mal-estar, com essa tristeza, a se encontrar e procurar ajuda, procurar um tratamento médico e encarar esse tratamento médico com seriedade. Eu não quero dar spoiler, eu detesto dar spoiler em qualquer coisa, né? Em livro, mas é uma leitura fascinante. Porque o Luiz Schwartz, com muita coragem, expõe todo o seu sofrimento. Eu fico até imaginando quão sofrido deve ter sido para ele escrever esse livro. Mas, ao mesmo tempo, ele, ao encarar esse sofrimento todo, de botar os sentimentos dele aqui no papel, ele, de certa forma, ele foi muito generoso com as pessoas. Porque ele, de repente, abriu uma porta, ele deu uma luz para aqueles que sofrem de depressão poderem tomar uma atitude, achar um caminho. Eu acho que esse livro aqui, ele quase que devia ser vendido não só em livraria, como em farmácia também, ou ser distribuído também junto com a amostra grátis pelos psiquiatras, pelos psicólogos. Eu não conheço, infelizmente, o Luiz Schwartz, eu sou um grande leitor da Companhia das Letras, mas eu tenho um amigo comum e eu fiz chegar a ele uma mensagem, logo que eu acabei de ler o livro, mesmo dia, agradecendo a ele por ter escrito esse livro e ter me dado a oportunidade de ler esse livro para poder, de certa forma, me encontrar com ele, me sentir parceiro dele e também, como é que eu vou dizer, quase que medicado por esse livro, assim, pela leitura. São coisas interessantes, né, que a gente vai encontrando no livro, principalmente nessas épocas que a gente está vivendo, né, de muita solidão, de muito medo, muita angústia, muita insegurança, você encontrar consolo, conforto no livro. Os livros são um lugar, né, um porto seguro. Um bom livro, realmente, ele conforta a alma. E ainda mais um livro que, com muita coragem, trata desse assunto aqui. E o ar que me falta, só eu sei quantas vezes eu já senti, né, em várias situações, o ar que me falta, né, aquela crise de angústia. Né, aquela sensação que você vai morrer a qualquer momento, né, e que, na verdade, é uma coisa da sua cabeça, mas é de um sofrimento enorme. Essa leitura aqui é uma leitura preciosa. Mesmo para aqueles que não sofrem, e esses são felizardos, porque eu acredito que são minoria hoje na humanidade, com certeza vai ter um amigo, vai ter um parente, vai ter um conhecido que sofre. E vai saber entender melhor como é que funciona, né? E como é grande o sofrimento dessa pessoa, como ela precisa de uma mão, de um carinho, de uma ajuda. Porque esse é o grande problema. O depressivo tem muita dificuldade, até pelas características gerais de comportamento dele, de personalidade, de pedir ajuda. Ele tem vergonha, ele é tímido. Então, esse livro aqui é uma leitura realmente fascinante. Não tem muitas páginas para aqueles
que são estilo Lula, né, que não gosto de ler muito, não vai nenhuma crítica, são apenas 200 páginas certinhas, de um livro muito gostoso, aliás, muito bem escrito, porque tudo que você conta na primeira pessoa, né, tudo que é uma narrativa, fui eu, meus pais, minha mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não deixa de ser uma bela história. É uma bela história. É uma bela história e que eu tenho muita vontade e desejo muito ao Luiz que ela tenha sempre um final feliz. Sempre um final muito feliz. Portanto, não deixem de ler O Ar que Me Falta, Companhia das Letras, do Luiz Schwartz. A história de uma curta infância e de uma longa depressão. Não se esqueçam de dar o seu like, né? Eu devia ter falado isso, inclusive, logo no começo do vídeo. No próximo eu vou fazer isso, eu prometo, Nando. Não esqueçam de assinar o meu canal, de compartilhar com os amigos, compartilhar particularmente aqui, esse Pensata de hoje, e também ver que eu estou em todas as redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Facebook, o YouTube, enfim, todas. E sempre eu estou lá com uma mensagem, espero que legal para vocês. Mandem seus comentários, que para mim também é muito importante. É bom dividir as coisas. E não se esqueçam que semana que vem tem mais uma Pensata. Um beijo e um queijo. Tchau.